Eu queria começar perguntando como você vê hoje esse panorama da religiosidade e da religiosidade no seu viés mais... Eu vou usar xiita, mas obviamente de forma metafórica, né? No seu viés mais exacerbado, mais extremista, crescendo em um contexto que a gente tinha que ver exatamente o contrário, mestre. Queria saber. Eu acho completamente trágico. E tenho angústia de ver. Porque é o tipo da coisa que no curso da história nunca melhorou. Você já observou? Você estuda história, todos vocês aqui, a religião não melhora com a história, ela só piora com a história. Exato. Ela não agrega valores, ela se destitui dos melhores valores. E tanto mais quanto a gente vá chegando em épocas em que você veja o anúncio de grandes descobertas e produções tecnológicas, aparentemente, do ponto de vista da psique coletiva, quanto mais tecnologia você põe, mais tem algum processo reverso na alma humana que se aferra numa insegurança enorme ao que possa ser aquilo que de mais radical do ponto de vista das seguranças absolutas se possa possuir. E quem mais suposta e pretensamente oferece essas seguranças absolutas são as religiões. Então, na mesma medida em que você vê vários avanços em várias áreas, simultaneamente e paradoxalmente você vê grandes retrocessos numa necessidade enorme de pegar, agarrar, botar raízes numa direção oposta. E você observa isso não de agora. Houve períodos na história da humanidade em que a religião, por exemplo, no século XVI, ela deu uma caminhada em paralelo com renascentismo, com algumas outras coisas, mas durou pouco. Ela se apavora com o novo. Ela entra em crise, existe quase que um DNA de retrocesso primal, de primitividade na religião. Só conseguem ver segurança naquilo que os remete de volta para as cavernas, para as realidades mais palpáveis e concretas e primitivas possível. E hoje eu vejo, não só aqui, mas é planetário o que se assiste, esse fato de que todo dia tem coisa nova aparecendo tecnologicamente no planeta, na mesma medida em que tem retrocessos políticos, de natureza político-religiosa, de costumes, os mais estranhos, acontecendo da potência mais evoluída militarmente, planetária e economicamente do mundo, que são os Estados Unidos, que se tornaram e vem se tornando cada vez mais um país atrasado, mentalmente retrógrado, completamente rudimentar, tenebroso. Eu já morei nos Estados Unidos. Me dá angústia hoje em dia quando alguém me fala em vamos aos Estados Unidos. Não quero mesmo. A América que eu conheci nos tempos melhores dos Estados Unidos nunca foi exatamente uma América completamente coesa. Ela sempre carregou ambivalências extraordinárias. Na mesma medida em que evoluía, extremamente racista, era e continua a ser, mas ela já foi uma terra de imigrantes, com anúncio de liberdade. Esse é o país em que você venha como vier, você cresce, você progride. Hoje é um país que odeia tudo quanto a constituiu.
A começar do presidente, que o avô dele era um imigrante, casado com uma imigrante atualmente, tem preferência aparentemente por mulher imigrante e odeia os imigrantes, sendo ele próprio um laranja mecânica europeu, nojentamente trágico aquele ser humano. É difícil até caracterizá-lo como humano, mas ele é, não é? Porque é horrível. Aí a gente vê a Europa. A Europa também está lutando para não cair em processos retroativos violentos. E à medida em que você vê também a militarização dessas potências acontecendo, mais você vê concomitantemente o atraso de natureza política e mental e cultural, como na Rússia de hoje, antiga União Soviética, onde eu já preguei no tempo do Gorbachev, algumas vezes no centro de convenção de Moscou, com o governo ajudando a patrocinar a vinda de líderes de todas as repúblicas soviéticas. Eu fiquei 15 dias pregando lá, de manhã, de tarde, de noite, para as lideranças da antiga União Soviética toda, no início da Glasnost. Isso que eu ia perguntar, se já estava começando a abrir. Mas você veja o que aconteceu depois. Há uma vocação intrínseca para o czarismo na União Soviética. Assim como é demais pedir que a China seja democrática. Ela tem 5.000 anos de governos centralizados na figura do imperador. E não há uma cultura, não há um DNA de democracia na China. Então, a China, por mais que ela tenha um governo de partido único e tudo mais, ela aprendeu, no entanto, um equilíbrio. Ela mantém a raiz cultural, onde não é mais focada e convergente para uma figura única que tem a ver com uma dinastia familiar, como foi durante milênios e milênios, mas ela mantém a mesma psique coletiva da convergência, porque não há 2 partidos nem 3, é um só. E eu tenho dúvida se assim a China poderia ter 2 ou 3 partidos sem virar uma confusão. Então, como tem lugares no Oriente Médio e nos países árabes que não têm a menor vocação para a democracia, que é uma coisa dos gregos para a Europa e depois para os Estados Unidos. E a religião também não tem vocação para a democracia. Quanto mais religioso um país fica, menos democrático ele se tornará. Você vê acontecendo aqui no Brasil. Quanto mais os evangélicos crescem, mais o ditatorialismo, o caudilismo e a convergência para um líder despótico é o que surge como vocação intrínseca. E o Brasil, eu me lembro da orgia democrática que a gente viveu nos anos 80, que foi uma delícia, fazendo uma Constituição que inclusive era muito maior do que a gente, mais moderna do que a própria consciência do povo, e aquela esperança de que o povo fosse evoluir naquela direção e tudo mais. Aí, de repente, cai de paraquedas um ente abjeto, como esse, do qual a gente ainda não se viu de todo livre. Agora que eu ainda sobrevive. Isso é um perigo. E o pior que sobrevive, mestre, como você falou mesmo, né? Sustentando um discurso teocrático praticamente, né? Que caminha para uma perspectiva religiosa extremamente perigosa. E é muito bom ouvi-lo falando, porque você dá uma contextualização histórica maravilhosa, partindo desse processo colonial que a gente começou falando, mas eu queria retomar ele, porque é impressionante. A gente precisa ter
a profundidade de analisar os embates religiosos e entender que, ao mesmo tempo que a gente vivenciava, né, há 5 séculos atrás, há 525 anos atrás, uma chegada de um projeto colonizador, que obviamente não estava só no Brasil, estava no mundo, e de catequização forçada, a gente também vivenciava a vinda de marujos, de pessoas de fé, de fato, que acreditavam e que usavam sua fé como elemento motivador para estar ali trabalhando. E a mesma coisa se dá quando você cita, por exemplo, os Estados Unidos. A gente tem que lembrar do Destino Manifesto, mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos também foi forjado por uma população que veio para cá fugindo de uma perseguição religiosa intensa. Hein? E ao mesmo tempo em que a igreja, né, se desdobrava para afirmar que o mundo existiam mais continentes do que os, né, 100 cães de Jafé, dos filhos de Noé, dizendo que existia um novo mundo, ao mesmo tempo, mentes, né, renascentistas pensavam numa perspectiva nova de ler a fé, de ler a religião, né, de acreditar num Deus que é onipresente, onipotente, que não necessariamente precisa de uma estrutura hierárquica para se estabelecer. Onde tiver cristianismo, isso nunca acontecerá. Porque o cristianismo não carrega um único gene, nem um único DNA de Jesus. Caramba. Jesus é uma figura completamente estranha e alienígena ao cristianismo. O cristianismo é romano. Sim. Ele é do Império Romano. Ele é filho, não da manjedoura de Jesus, mas do trono do imperador Constantino. Sim. Ele é o maior sincretismo que já se fez na história humana, é o cristianismo, que pegou tudo o que você tinha no mundo egípcio, no mundo grego, no mundo romano, greco-romano que já estava fundido, e com os interesses políticos de um império esfacelado, já dividido entre Oriente e Ocidente, com rupturas irreconciliáveis e brigas fratricidas no seio do império, aí surge um escriba chamado Lactâncio, que diz a Constantino: olha, a tua única esperança é ter um ente social com capilaridade imperial suficiente, espalhado pelo império todo para ser um ponto de convergência. E eu sou membro dessa fé. Aí falou do Evangelho, que existiu 3 séculos. Com todos os problemas que ele tinha, ele viveu 3 séculos, no mínimo, com pureza humana. Você tinha divergências de pensamento, de teologia, você tinha os cristãos gnósticos, puxando mais para um lado ou puxando para o outro, os cristãos judaicos e judaizantes, puxando mais para a linha sacerdotalista do judaísmo ou para as teologias judaicas. E você tinha os grupos de natureza mais paulina, com uma desenvoltura do evangelho, de cristocentrismo maior. Eram as coisas que existiam antes, e alguns prelados e subdivisões dessa fé, incluindo o mundo copta no Egito, o que se esparramou pelo Oriente Imediato como concepção da fé em Jesus, mas sem aquela convergência total para uma figura central, muito menos de um imperador que fizesse essa síntese dominante do processo inteiro. Não é à toa que a maior expressão do cristianismo seja católico romano. Sim. E é triste que, no meio disso, ontem a gente tenha perdido um dos últimos espécimens livres do acachapamento do cristianismo. Ele foi o Papa mais extraordinário que a gente teve, porque foi o Papa menos visceralmente vinculado ao cristianismo e muito mais crente na humanidade e na graça de Deus espalhada sobre todo e qualquer ser humano em qualquer lugar da face da Terra. Essa é uma perda irreparável, porque o que o cristianismo propõe acaba sempre em guerra.
Sim. A convergência, a finalização do processo humano no cristianismo, que não tem nada a ver com Cristo, Sim, nem sim. com Jesus, mas com o Império Romano, com Constantino, e na Rússia com o patriarcado russo, na Grécia com o patriarcado grego, no Egito com o patriarcado copto, e cada um com os seus próprios papas, mas nenhum deles atingiu proeminência tão significativa quanto o papado romano e o papado russo, por causa da nuclearidade da Rússia, é que ele tem uma força muito grande, e também o patriarca russo é um dos maiores oligarcas do planeta, é um cara bilionário. Acima dele lá você tem o Putin, que é o ente mais rico da Rússia atual. Mas, em todas as perspectivas, você veja que esse pessoal fala em destruição do planeta como se fosse o último passo para uma grande reconstrução universal. Porque se ficar tudo bem, tudo em paz, não dá certo. Eles precisam ter sempre alguma guerra, ameaça, perspectiva de enfrentamento uns dos outros. E as escatologias, que são as doutrinas das últimas coisas de todos esses grupos, são completamente destrutivas. O mundo que você vê nos ambientes ficcionais produzidos no cinema e na literatura é pequeno, perto do que existe de potencial de realização simultânea de todas as ficções já produzidas no planeta, só que convergentes para um acontecimento único. Então você vê Mad Max, ou de um lado, ou você vê Blade Runner de outro, e você pode sair juntando todos. Eles vão e estão acontecendo todos num pacotão só. Eles vão ter configurações diferentes, em geopolíticas diferentes, mas eles vão acontecer simultaneamente como desgraça concomitante no planeta todo. Então, eu não vejo a religião como qualquer coisa a não ser como combustível para a nossa pior perspectiva de futuro. Porque, você veja, tudo começou com religião. O primeiro homicídio histórico foi um fratricídio. É verdade. Foi Caim matando Abel por causa de Deus, por causa de culto, de liturgia, de quem que Deus gostava mais, qual é a religião que chega mais perto de Deus. Ah, não, Abel, Deus gostou mais de Abel, então vamos matar Abel, desgraçado. Porque Deus é o tema da morte na humanidade. Então, eu não vejo que absolutamente nada mudou nem mudará. Continua tudo apenas se complexificando de uma maneira extraordinária, mas é numa direção autodestrutiva que a gente caminha todo dia.